Irmãos, eu vou mexer num vespeiro, mas o peso da responsabilidade é que o líder, ele tem que mexer em vesperos, quando as vespas trazem risco. Então ele precisa, e essa é a vida do ministério pastoral, é você pregar a palavra. Os profetas faziam isso, eles pregavam, e muitas vezes eles se colocavam em situações complicadas e difíceis, e eles mexiam em muitos vesperos, e por isso que eu vou estar trabalhando eu estava pensando, refletindo, um dia desse, as pessoas não entendem que liderança é sinônimo de responsabilidade, e que ensinar é sinônimo de liderar. Por quê? Deixa eu dar um exemplo. Quando você ensina, qualquer pessoa pode ensinar a teu filho. Qualquer pessoa pode ensinar alguma coisa a ele. Mas só você é que tem a responsabilidade de fazer um ensino no qual você arque com as consequências do que foi ensinado. Qualquer professor pode ensinar uma coisa a você e ir embora. Te vira. É como, por exemplo, quando eu vou pregar em outras igrejas. Vou pregar lá, falo um negócio lá, vou embora. Se eu falei alguma coisa que vai gerar uma confusão dentro da igreja, o pastor vai ter que se virar para desfazer o que eu disse. Quando você prega na igreja que você pastoreia, a responsabilidade é outra, porque qualquer coisa que eu faça ou que eu fale, eu sou responsável por esse local e serei cobrado por Deus, pela direção que nós tomamos. Por isso que muitos podem vir pregar, mas toda pregação que acontece aqui, todo ensino que acontece na igreja, é responsabilidade minha saber conduzir, saber corrigir, saber guiar. E esse é o peso da responsabilidade. A liderança é sinônimo de responsabilidade. Certo? Isso a gente vai entender, a gente vai aprofundar. A mensagem de hoje, ela é papéis de homens e mulheres na igreja. Eu dividi essa mensagem em duas partes. Hoje a gente vai ver a primeira parte, depois a gente vai ver a segunda parte na semana que vem. A primeira parte hoje, o subtítulo dela seria o início da confusão. Para a gente entender um pouquinho sobre esse problema. O mundo, ele possui uma visão construída com base na direção que o pecado dá à cultura. A cultura é fruto da visão humana, mas também ela incentiva a visão humana, ou seja, ela influencia, mas também é influenciada. Isso é a cultura. Se torna, então, uma espiral de depravação na cultura, como a gente pode ver lá em Romanos 1. Quando não se segue a verdade de Deus, esse espiral vai na direção da depravação. E conforme Romanos 1, chega até a total desconstrução da identidade humana e a desconstrução dos propósitos de Deus para a criação. Só é você ler Romanos 1 depois disso que eu falei. Por isso, nós cristãos precisamos ver a vontade do Criador. Precisamos entender os efeitos do pecado. E se estamos dando ouvidos ao erro, no lugar de dar ouvidos à vontade de Deus, confiar no poder do Evangelho e se revestir desse poder e dessa verdade. Os movimentos ideológicos, eles têm causado um estrago imenso dentro da igreja. E muitos vêm transvestidos de amor, de bondade, de igualdade, de luta por direitos e etc. Mas nós devemos voltar os nossos ouvidos para a voz de Deus na palavra, que nos guiará a uma vida vivida para a glória de Deus. Se você for um cristão verdadeiro e bíblico, o Espírito Santo que habita em você vai te levar para a Bíblia, não para suas experiências e suas opiniões pessoais ou questões culturais. O que Deus diz na sua palavra, Ele não diz diferente para você, Ele não contradiz. Deus não é esquizofrênico. Disse uma coisa na palavra e para você disse outra. Não. Ele deixou registrado na sua palavra e a sua palavra é a verdade. Jesus disse isso. A humanidade, meus irmãos, a humanidade vive em ciclos de idolatria. O que é isso? O ser humano, ele começa a acreditar que uma determinada coisa que Deus criou, uma criatura, uma coisa, algo bom, ele passa a acreditar que esse algo é solução para o problema humano.
E ele passa a investir nisso, fortemente. A sociedade ela age assim. Parte daquela dimensão que ele acredita é verdade, ela faz bem. Mas logo que essa dimensão é idolatrada, se torna um caminho de perdição. E aí o ciclo se repete em cada coisa que você passa a acreditar. Exemplo, a ciência. A ciência, ela trouxe muitos benefícios. Avanço da medicina, avanço da tecnologia, melhoria da qualidade de vida, muitos benefícios. É verdade que a igreja no passado, na igreja católica, houve uma luta contra a ciência, até mesmo em nome de algumas bizarrices no passado, que não estavam nem na Bíblia, mas a igreja estava lutando contra a ciência com essas bizarrices. Mas aí o que é que acontece? A ciência começou a se tornar um Deus. A ciência começou a se tornar fonte de verdade absoluta. E aí o ser humano começou a acreditar que a sociedade finalmente chegaria à paz tão sonhada se investisse na ciência. Aí quando a ciência e a tecnologia avançam no mundo e o mundo confiando, finalmente vamos fazer o céu na terra, veio uma guerra mundial, mostrando que quanto mais ciência e tecnologia, a humanidade continua perdida. O problema é que só aumenta o poder de destruição humano. É o que a ciência faz, é o que a tecnologia faz. Aumenta a capacidade de autodestruição do ser humano. Cada coisa que o ser humano pega da criação de Deus e torna um Deus, no final das contas se transforma num demônio destruidor. Tudo é assim, política, medicina, filosofia, qualquer coisa que você pega e transforma num Deus e passa a confiar naquilo como se fosse Deus, aquilo passa a destruir você. Dinheiro é outro exemplo. Sabemos que há tempos atrás tivemos muitos excessos do pecado masculino. Temos sim consciência disso. Chamamos de machismo. A sociedade judaica poderia ser considerada uma sociedade machista. Alguns rabinos chegavam a afirmar que as mulheres e crianças não tinham alma. Por isso não davam a elas o direito de estudar. Acontecia isso. É nesse ponto que vem Jesus e quebra alguns paradigmas, trazendo dignidade às mulheres e igualando elas em valor aos homens. Isso era um escândalo. Jesus era um louco. Vem Paulo, numa época em que a mulher é totalmente objeto pertencente ao homem, Paulo chega e diz que a sexualidade, o corpo do homem e da mulher pertencem um ao outro igualmente. Um tem poder sobre o corpo do outro igualmente. Para a visão da época, Paulo poderia ser chamado um progressista. Para a visão da época. Não estou dizendo que progressismo é bom, pelo amor de Deus, é um câncer. Progressismo é um câncer. Porque o progressismo hoje, ele pega agora a sociedade e leva para o outro extremo da depravação. O que Paulo estava fazendo era trazendo as coisas para o eixo da criação, para o eixo da verdade. Era o que Jesus estava fazendo. Aí depois veio a Igreja Católica, começou novamente um movimento de exageros, dos mais diversos, e trouxe um tipo diferente de machismo, um machismo mais organizadinho, mais bonitinho. E aí, no meio da sociedade, surge uma reação a isso. Um movimento válido de busca por igualdades, de direitos entre homens e mulheres. Movimento que, quando surgiu, poderia até ser validado biblicamente. É o que hoje se entende, se você estudar história, se você já participou dos estudos de mulheres aqui, você sabe do que eu estou dizendo. Lá o feminismo, quando iniciou, ele iniciou como um movimento de busca por igualdade, de direitos. Homens e mulheres lutavam juntos por isso. Homens conscientes e mulheres lutando juntos pelo mesmo valor e dignidade. Ou seja, se você é um verdadeiro cristão, você luta por direitos de igualdade, mas não precisa ser feminista para isso. O cristianismo já é suficiente para fazer essa luta. Não precisa assumir uma filosofia do mundo para lutar por uma coisa que Cristo nos ensinou. Por isso que cristão e feminista não combinam. Porque se você luta por igualdade de direitos, por igualdade de acessos, você não é um feminista, você é um cristão. Então você não precisa de ideologia para isso, precisa só de Cristo. Mas aí surgiu outro problema. Na década de 60, ocorreu um movimento que começou nos Estados Unidos, um movimento cultural, chamado de revolução sexual. Esse movimento ele começou a questionar a moral cristã.
e começou a dizer que a moral cristã era uma coisa antiquada. E que, na realidade, era a moral cristã que era machista e que, por isso, permitia que os homens vivessem de modo libertino e botavam uma carga sobre as mulheres. Só que aí começou-se uma busca de direitos por libertação sexual, que diziam que somente os homens tinham essa liberdade e as mulheres queriam ter também. Ou seja, no lugar de questionar a imoralidade masculina, as mulheres começaram a querer ser igualmente imorais. Esse foi o problema. Aí a coisa perdeu as estribeiras. Começou a se questionar tudo. A relativização da verdade. Ao ponto que hoje, esses movimentos questionam até a identidade do ser humano. Dizendo que ninguém nasce, que nasce, você define depois. Às vezes negando até a própria biologia, até os próprios fatos. Infelizmente é isso que nós estamos vivendo. Motivados por um tipo de ódio aos excessos do machismo, que homens cometem alguns excessos sim, homens cometem muitos excessos sim. Em reação a esses excessos, se iniciou o que hoje se inverte, o processo agora se inverte. Com raiva do machismo, numa busca de igualdade entre homens e mulheres, na realidade agora o que se faz é desconstruir o feminino e pregar um ódio aos homens. Ou seja, uma supremacia feminina, a coisa agora vai se inverter. O objetivo é esse, é inverter as coisas. É o outro extremo. Como estamos nesse mundo, meus irmãos? Não somos dele. Acabamos como igreja sendo influenciados pela visão que esse mundo tem. Visão essa que se mostra em séries, em filmes, em políticas, em falas, em conversas, em universidades. Esses extremos estão presentes nesses lugares. Essas tentativas de resolver o problema básico do ser humano, que é o pecado, mas ninguém reconhece que o problema é o pecado. Sempre tenta se criar uma ferramenta política para tentar resolver o problema, mas não se resolve. É idolatria. Aí vem a nossa principal pergunta, para a gente refletir. O quanto estamos sendo presos por ideias antibíblicas? O quanto estamos sendo levados por ideias antibíblicas do pecado desse mundo, crendo nas mentiras desse mundo? Você já se perguntou? Não, pastor, eu não sou feminista, eu não sou machista. Cuidado. O pecado está à porta. Precisamos ter cuidado. Ele está tentando tragar o de Satanás. Podemos estar caindo em extremos da idolatria do feminismo ou machismo. Você já parou para pensar nisso? Às vezes, sem nem perceber, mulheres passam a odiar homens. Já vi comentários de mulheres que odeiam de modo muito educado, mas odeiam. Ou homens que passam a menosprezar mulheres, com comentários às vezes muito comedidos, mas menosprezam. Paulo, ele diz o quê? Lá em Colossenses 2,8, que a gente leu no começo do culto. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los, ou seja, jogar uma rede para te capturar, com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Cuidado com as filosofias que te prometem solução. Cristo é a solução. A Bíblia é o caminho, é a lâmpada para os nossos pés. Não são os movimentos que estão por aí. Eles podem pregar igualdade, podem pregar coisas bonitas, mas a solução é Jesus. Se eles pregam uma coisa, mas não pregam a solução, eles não terão solução para os seus problemas. Vão patinar e não sair do canto. Por isso, devemos nos voltar à palavra de Deus, entender o plano de Deus e o porquê desse plano e os seus efeitos colaterais. Quando o plano de Deus não é seguido, o que acontece? Quando o plano de Deus é seguido, o que acontece? Aquilo que Deus nos revelou em sua palavra, Ele revelou num contexto. Precisa ser compreendido para não tratarmos a Bíblia como se fosse apenas um livro de regras. Quando a Bíblia diz que não existe ministério pastoral feminino, não é uma regra, tem uma razão para isso. É o que a gente vai aprender aqui. É necessário enxergar a Bíblia como um livro de princípios. Regras, você segue cegamente. Princípios, você segue porque entende a importância deles. Diante de tudo isso, como saber se a nossa igreja está deixando de ser levada por visões de feminismo, de extremo, ou, com medo do feminismo, a gente está caindo num tipo de machismo, só que mais moderado.
Vou apresentar a visão aqui para vocês que eu acredito ser a mais coerente com os textos bíblicos. Eu sei que existem visões diferentes desta. Eu respeito, mas não concordo. Eu acho algumas dessas visões muito incoerentes. Às vezes até acho muita ginástica de interpretação para tentar tirar o significado que o texto está dizendo de maneira clara. Não permito, ponto. Aí você, não, na realidade é porque na época, é porque. Você puxa tanta coisa cultural que você joga dentro do texto que aí já, não ele não permite, mas depende. Espera aí. Você vai perceber que muitas vezes essas visões diferentes caem em argumentos culturais do que argumentos bíblicos. É como eu disse, eu respeito, mas eu discordo. Eu quero ser o mais bíblico possível. Eu quero que nossa igreja lute pela biblicidade. Lute pela visão de Deus para a igreja. Porque eu sei que Ele honra, Ele abençoa uma igreja fiel. Lá em Apocalipse diz, vocês são de pouca força, mas foram fiéis. A gente quer ser a igreja lá abençoada, lá de Apocalipse, né? Mas não quer seguir a palavra de Deus, quer seguir a nossa opinião, a nossa raiva. Mulher com raiva de homem quer seguir a opinião dela, homem com raiva de mulher quer seguir a opinião dele. Mas o que é que a Bíblia diz? Quais são as nossas responsabilidades como homens e mulheres dentro da igreja? Devemos compreender os princípios da palavra de Deus. E aí eu quero começar aqui, espero em Cristo que eu consiga a tempo. Eu sempre, quando eu vou trabalhar uma pregação temática, que é esse caso aqui, eu prego em casa medindo o tempo. Mas é impressionante que nem em casa dá certo o tempo. Aqui sempre passa, mas tudo bem. Só esse meu comentário já jogou o tempo fora, né? Vamos aprender o princípio mais básico da Bíblia. O princípio da dignidade humana. Certo? Vamos lá para Gênesis capítulo 1. Pastor, pelo amor de Deus, de novo esse texto. Olha, se você nunca me viu pregando esse texto, provavelmente você deve ser novo na igreja. Se você não é, você já deve ter visto eu rodando esse texto o tempo todo. Tempo todo. Se você é antigo na igreja, mas nunca viu o entendimento que a gente apresenta aqui desse texto, a interpretação desse texto, você precisa participar mais das reuniões da igreja, viu? Ou tirar a sua Bíblia um pouquinho da poeira. Gênesis capítulo 1, verso 26. É quando Deus declara a criação do ser humano. O que é que está acontecendo? Cada dia Deus está criando uma série de coisas. É interessante que quando Deus está criando essas coisas, Deus está criando os pares. É interessante. Céu, terra e mar, céus e terra. Você vai ver, depois faça essa análise. Ele cria pares. Cada coisa tem o seu par. Sol e lua. E aí ele vai. É interessante. Vá observando. No sexto dia, ele cria a pérola da criação, o ser humano. Nós somos, irmãos, a pérola da criação. Você é espelho que reflete a imagem do Senhor, só que quebrou, né? Espelho quebrado. Mas Deus nos criou para refletir a imagem dele. E aí, nós vemos no verso 26 do capítulo 1, e Deus disse, façamos, ou seja, a Trindade está conversando, Pai, Filho e Espírito estão conversando. Elohim, façamos o ser humano, a humanidade, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ou seja, eles vão nos representar. Olhar para a humanidade é olhar para nós. Você diz, vigi, então Deus está complicado, é porque o ser humano caiu, né, gente? Mas não fomos criados para isso. E aí, ele continua, tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Ele cita uma série de animais. Na verdade, ele cita todos os animais aqui, é porque a taxonomia, não sei se tem símbolo para isso aí, mas é a estrutura dos tipos de animais, a taxonomia lá da biologia, aqui ela é diferente, certo? Não tinha biologia moderna naquele tempo, não. Mas foi citado aqui, certo? O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o ser humano tem domínio sobre animais, ou seja, o nosso valor é superior ao dos animais. A vida humana vale mais do que a vida animal, certo? É isso que ele quer dizer. Nós fomos chamados para dominar eles, para sujeitá-los. Mais na frente ele vai dizer isso. Sujeitem a terra, para benefício de vocês. Certo? Recebemos como presente o planeta para cuidar. Então,
O ser humano possui dignidade superior dos animais. Então não existe mãe de pet nem pai de pet. Você cuida do bichinho, ama o bichinho, mas não existe. Você só é pai e mãe de iguais, de outro ser humano, que vai dar trabalho do jeito que você deu trabalho a seus pais. E aí, ele diz, verso 27, assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Olha o paralelo. O ser humano foi criado à imagem de Deus. Homem e mulher os criou. O quê? A imagem de Deus. É o que o texto está dizendo. Ou seja, homem e mulher são igualmente valorosos. São iguais em dignidade, valor diante de Deus. Ambos são igualmente imagem de Deus, como indivíduos e como casal. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Homem é a imagem e semelhança de Deus. Mulher é a imagem e semelhança de Deus. Qualquer pensamento que diga algo diferente disso deve ser rechaçado do nosso meio, pois é antibíblico. Qualquer pensamento que diga que homens e mulheres não possuem mesmo valor e dignidade está errado. Pastor, eu não penso isso não, mas às vezes você age dessa forma. Não é assim que funciona? Qualquer atitude de homens que menosprezem mulheres, ou mulheres que desrespeitem homens, deve ser tirada do meio do povo de Deus. Até mesmo mulheres que se inferiorizam. Também existe esse movimento, gente. Tem mulheres que dizem assim, não, mas o homem ele é chamado para liderança porque sabe, né? Mulher não sabe, né? Não, ela pode saber sim. Liderança não é questão de capacidade. Liderança é questão de responsabilização. Deus tem um puxadinho. Aí Deus diz, eu quero que alguém cuide do meu puxadinho. Eu vou escolher quem eu quero que cuide do meu puxadinho. Vou dar a responsabilidade e vou cobrar ele. Quem Deus escolheu? Homens. Ah, mas eu não aceito. É seu puxadinho? Para você não aceitar? A quem pertence? Então não é questão de incapacidade. E aí tem mulheres que se reduzem também. É porque sabe, né? Porque homem, eu vou levar lá porque ele vai pensar melhor. Não tem nada a ver com isso. Aceitar a liderança masculina não deve fazer as mulheres se sentirem inferiores. Pois liderança não significa superioridade, gente. Isso é o que o mundo diz. O mundo está infectado. O conceito de liderança do mundo é podre. Cristo, Deus não é assim. Devemos aprender o conceito bíblico. As atitudes são reflexos do coração e do que se acredita. Homens que dizem que lugar de mulher é isso ou aquilo, estão objetificando suas mulheres. Mulheres que dizem, você sabe como homem é, né? Também estão pecando. Ou acham que tem que fazer porque os homens são de alguma forma ruins, errados, preguiçosos, inferiores. Qualquer designação que reduz o valor da masculinidade está quebrando o princípio da igualdade de valor, da dignidade de homens e mulheres. O feminismo está fazendo isso a rodo. Reduzindo a dignidade de crianças, dizendo que é um amontoado de célula. Mata. Não é isso que tem dito? Não mata, que é só um amontoado de célula. Tira a dignidade do bebê. O feminismo está fazendo isso. Tira a dignidade dos homens. Não, são potenciais estupradores, são perversos, são ruins. E tem muita mulher comendo na mão dessas pessoas. Por isso, cuidado, esposos e esposas, com seus comentários, pois vocês podem estar pecando contra a dimensão mais preciosa do coração de Deus, a dignidade humana. É precioso demais isso. É por causa da desvalorização da dignidade humana que pessoas matam pessoas, pessoas oprimem pessoas, pessoas escravizam pessoas, perseguem pessoas. É por causa disso. É o pecado que causa toda a destruição que a gente vê no mundo. Deus é o Deus dos oprimidos, a gente precisa entender isso. Você diz, pastor, que linguagem é essa? Você está virando progressista? Pelo amor de Deus, eu estou citando a Bíblia. Qualquer comportamento que reduz a dignidade de outro ser humano é abominado por Deus. A gente vê que Deus se levanta para vingar, várias vezes em textos bíblicos, Deus diz que vai vingar os perseguidos, os pobres, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros. Deus vive dizendo isso no Antigo Testamento. Tratem as viúvas, tratem os órfãos, tratem os estrangeiros, tratem as mulheres, tratem os perseguidos.
Deus diz que é vingador. Todos que de alguma forma podem estar sensíveis, como aquele rapaz que foi ajudado pelo bom samaritano, lembra da parábola? Ele estava ali numa situação difícil. Os religiosos passaram pelo outro lado, aquele lá foi ajudar, porque ele entendeu a dignidade daquele homem. A dignidade humana ali, ele foi compreendida e foi experimentada e foi evidenciada pelas ações do bom samaritano. Que os samaritanos eram desprezados pelos judeus como pessoas inferiores. O holocausto foi exatamente porque um país olhou para outro e disse assim, não é humano não, pode matar. Um homem que violenta sua esposa ou espanca sua esposa, ele está olhando para ela e dizendo, você é menor do que eu tenho direito de bater em você. Miserável. Está pecando contra a imagem de Deus. E Deus vai se vingar, pode ter certeza. Mas também mulheres que desprezam, desrespeitam, ridicularizam, tiram a masculinidade dos seus maridos, porque são chatas, também são terríveis. Estão pecando contra a dignidade do seu esposo. Eu creio que Deus odeia essa atitude. Qual? Homens que menosprezam mulheres, não têm respeito por elas. Exemplo, pornografia. Pornografia é um exemplo de humilhação feminina. Aqueles filmes são filmes de objetificação, violação. Aqueles caras xingam aquelas mulheres, batem nelas, humilham elas. E os pervertidos vão lá assistir. Se você faz isso, você é um homem que precisa melhorar muito. Porque você vai pegar isso e fazer com sua esposa. Vai olhar para ela e achar que ela é um objeto. Igual aqueles caras fazem com aquela mulher lá, você vai querer fazer com ela. É isso que vai acontecer. Maridos que batem esposa, tenham cuidado. Deus é vingador. Ele está de olho. Hipócritas. Quando ele descer a mão, pode ter certeza, não vai sobrar nada de você. Pode ter certeza. Eu já vi homens provando o peso da mão de Deus. E só sai se o cabo se humilhar, viu? Só sai se o cabo se humilhar. Pessoas que maltratam crianças ou abortam. Hoje de manhã eu vi uma feminista gritando num vídeo. Amamos matar crianças. Amamos matar crianças. Meu Deus. Enquanto os homens reduzem a dignidade das mulheres e batem nelas, as mulheres reduzem a dignidade das crianças e matam elas. Olha só que interessante. Você está vendo? É um oprimindo o outro. E por aí vai. O que se acha mais forte, tirando o direito do mais fraco. Mas Deus está de olho. Então deixa eu ser bem claro aqui. Vou ser bem claro. Homens e mulheres são iguais em valor e dignidade. E por isso um não é maior que o outro. Eu nunca ensinei isso nessa igreja. Nunca ensinei isso. Se por acaso você aprendeu isso, não foi de mim não. Não sei se algum diácono já cometeu essa bobagem, não sei, espero que não. Mas não foi de mim que você aprendeu. Agora, não, falou assim, se foi você que interpretou as minhas palavras, que hoje a gente vive na era do eu me sinto oprimido. A era é assim. Você estiver rindo, aí o banguelo diz, está me oprimindo porque eu não tenho dente. Está rindo e eu me oprimindo. É interpretação sua, eu estou rindo porque eu sou feliz. Agora, se você fica daí, naquela opressão, é porque a mulher é sofrida, é uma perseguição, esse pastor disse, só pode haver pastor, está me oprimindo. É interpretação sua. Pelo contrário, quando eu digo isso, eu estou chamando os homens a terem responsabilidade. É isso que eu estou fazendo. Não é oprimindo você, é puxando as orelhas dos camaradas. É isso que eu estou fazendo. Dando empurrão assim. Anda, preguiçoso. É isso que eu estou fazendo. Você acha que isso é opressão, é interpretação sua. No meu coração, eu estou puxando a responsabilidade que os homens têm que ter. Ou então, talvez eu falei errado. A forma como eu falei, talvez você... Tudo bem, mas eu não ensino, nunca ensinei e pretendo nunca ensinar isso dentro da nossa igreja. Aí vem a pergunta, se homens e mulheres são iguais, então, podem fazer tudo que o outro faz? A resposta é não. Eles fazem o que Deus chamou para fazer. Por exemplo, mulheres não levantam o mesmo peso que homens. Vocês já viram feminista brigando para ir ser carregadora de cimento por aí? Eu duvido.
direitos iguais, queremos carregar cimento igual aos homens. Não tem. Não tem. Então não tem. Homens não podem engravidar. Mas tem homem por aí dizendo, não, eu quero o meu direito de 5 meses ficar em casa. Se for para ajudar a esposa, tudo bem. Mas tem uns cabos por aí que passam 5 meses tomando cachaça. Que querem para fazer isso. Aí vem a grande pergunta. Se do ponto de vista biológico já somos diferentes, então o que significa ser iguais? Iguais em valor, iguais em direitos, iguais em acesso, iguais em importância, mas diferentes em funções, diferentes em papéis. Você tem o mesmo valor e dignidade do seu chefe, mas não tem a mesma responsabilidade que ele. Vocês aqui são iguais a mim, em tudo, de valor e dignidade diante do Senhor. Mas a lapada no lombo, quando levar em mim, vai ser maior do que em vocês. Você pode vir faltar na igreja. Deixa eu faltar um domingo? Estou a fim de ir hoje não. Estou gripado. E aí? Diferente. Qualquer pessoa pode vir aqui ensinar uma coisa errada e depois sair. E ir embora. Mas se eu ensinar errado, eu direciono a igreja por um caminho ruim. Aí de onde vem a lapada no lombo? Em mim. Responsabilidade. Não significa ser superior. Significa ser mais cobrado. Será mais cobrado. Papéis, não dignidade. E aí Deus cria o homem. Vamos lá para Gênesis 2, 15 a 17. Que eu vou passar rapidinho, porque eu sei que eu já falei muito isso aqui na igreja, eu imagino que vocês tenham isso aqui quase que decorado. Deus forma o homem, 15 a 17. Olha só, capítulo 2, verso 15. O Senhor Deus tomou o homem, isso é Adão, ele não tinha feito Eva ainda, tomou Adão e o colocou no jardim do Éden, porque era a partir daquele jardim que o mundo ia se desenvolver, era a partir dali, é como se fosse uma planta, né? A raiz ia estar ali, aquela planta ia se desenvolver a partir daquele lugar. Pôs o homem ali, para o cultivar e guardar. Cultivar significa fazer prosperar e obter sustento da terra. Guardar, manter prosperando e livre da morte e do mal. Responsabilidade dada a Adão. Certo? E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore, e aí ele dá aquela ordem, uma ordem moral. Viva, mas viva me obedecendo. Entendeu, camarada? Entendi. A ordem dada foi apenas a Adão, gente. Eva não estava aqui, não havia sido criada. Você já se parou para pensar, por que Deus não criou os dois, aí chamou os dois e disse assim, vem cá, senta aqui os dois que eu quero conversar. Uma ordem muito importante. Não, Deus chamou o homem e deu a ordem a ele. Ainda não havia criado Eva. Porque ele era responsável, ele estava sendo responsabilizado. Como é que você confirma isso, pastor? É o que você acha? Não, olhe para o capítulo 3, verso 9. Depois da queda, Deus quando chega no jardim, Deus, lá já está Adão e Eva. No capítulo 3, verso 9, olha o que é que diz. E o Senhor Deus chamou o homem. Os dois já haviam se escondido. Chamou o homem e lhe perguntou. Ele não lhes perguntou, ele lhe perguntou. A quem eu dei a chave do carro? Foi a você, não foi? Então venha cá, cabra. Senta aqui para a gente conversar. Perguntou, onde você está? O irresponsável respondeu como? Eu vi a voz no jardim porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Essa é a resposta dele para Deus. Os homens possuem uma esfera moral. Um chamado moral é um dos fundamentos da masculinidade. Homens imorais são terríveis. Homens imorais causam estrago imenso. Mulheres imorais causam estrago, causam, mas homens imorais causam muito mais estrago. Mas bons homens fazem uma diferença imensa. E tem faltado, tem sido raro, homens bons. Porque às vezes os bons estão omissos. Desenvolver e proteger o mundo de modo moral. Só que isso ele não vai fazer sozinho. Mais à frente ele vai dizer, não é bom que ele esteja só, vou fazer alguém para ajudar ele nessa missão. E aí eles vão formar uma parceria, gente, nesse chamado. Não é que o homem ia dizer, fica aí mulher, que eu vou lá fazer minha parte. Não, os dois vão andar juntos. Parceria, companheirismo, amizade.
Liderança, então, está presente aqui, porque é uma condição consequente da responsabilidade recebida. Ele não recebeu uma responsabilidade? Então ele é líder, agora ele vai ter que guiar. A gente vê que ele dá nome aos animais. Mais à frente ele vai dar nome aos animais. Lá em Gênesis 3, 20, olha só, Gênesis 3, 20. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Dar nome, na cultura hebraica, é sinônimo de liderança. É sinônimo de responsabilidade. Quando você assume a responsabilidade sobre alguém, você tem o direito de dar o nome. Lembra que Deus ele muda o nome das pessoas na Bíblia? Você lembra dessa situação? Ele vai lá e muda o nome da pessoa, porque ele está assumindo uma responsabilidade sobre ela. Ele chama Adão para dar nomes, porque está significando que ele é uma liderança presente ali. Liderar não é uma questão de competência. Pelo amor de Deus, eu vou repetir. Liderar não é questão de competência. Eu estou na liderança dessa igreja, não é porque eu sou mais competente não, gente. Pelo amor de Deus. Não existe isso na economia divina. Pastor, mas você, às vezes, está pregando, mostra tão preparado. É porque Deus está me capacitando. Mas não está em mim, não é uma capacidade inerente não, é consequência do chamado de Deus. Deus chamou, aí Ele vai dar a capacidade para você fazer, porque Ele chamou. Então não é questão de competência ou incompetência, é questão de quem Deus quer dar a responsabilidade. É essa a questão. Então quando a Bíblia diz que homens são chamados a liderar a igreja, ela não está dizendo que as mulheres são incompetentes. Não, pelo amor de Deus, isso é uma visão mundana. Está sendo dito na realidade que Deus está com uma vara para meter nas costas de alguém se foi irresponsável e ele escolheu os homens para apanhar. É isso que quer dizer. Minha esposa estava hoje de tarde dormindo um sono tão bom. Onde é que eu estava? Dentro do meu escritório, ela lá dormindo bem tranquila, e eu dentro do meu escritório pregando com o celular na mão para ver no cronômetro. E ela estava lá bem tranquila, graças a Deus. Às vezes ela chega para mim e diz, amor, o que é que eu posso fazer? Eu disse, olha, eu quero que você fique tranquila, deixe eu carregar o fardo. Me ajude, cuide de mim na hora que eu estiver meio assim. Você diz, ei, vamos dar uma parada. Mas deixa que eu levo porrada, deixa comigo. Eu fui chamado para isso. É assim que funciona. E eu não fujo desse chamado. Espero em Cristo nunca fugir. Isso é responsabilidade. Estava ontem o casamento de Isabela, aí começou a chuva. Aí eu vi que Isabela e Mateus estavam meio assim, né, meio preocupados. Aí eu vi Isabela um pouquinho preocupada assim. Aí a cerimonial pegou ela, levou para um canto. Todo mundo estava lá conversando, vamos esperar a chuva, vamos esperar a chuva. Onde eu fui? Lá onde eles estavam. Fui conversar com eles, fui orar com eles, fui acalmá-los, fui dizer, olha, Deus tem um propósito nisso. O casamento de vocês não parou, não. Deus deu apenas um intervalo. Estava todo mundo lá se divertindo ontem. Eu estava trabalhando. É a responsabilidade. Eu podia ignorar, dizer, se vira, deixa eu começar, para acabar a chuva eu continuo o casamento. Não, eu sou responsável por aquele casal ali que eu estava casando ontem. Responsabilidade, isso é liderança. Ah, pastor, então as mulheres, elas não podem, e às vezes podem até ser muitas vezes, milhões de vezes melhor do que eu fazendo isso. Mas não é competência, é responsabilidade. É Deus olhar e dizer, é tu, vem. É isso que é liderança. O conceito de líder na Bíblia é diferente do conceito do mundo. O mundo, o líder é o chefe, é o cara que está lá, todo mundo olhando para ele e tal. Não, na Bíblia, o líder é aquele que foi chamado para se desgastar para benefício dos outros. Cristo foi isso. Para mantê-los seguros, para mantê-los alimentados, para protegê-los. Isso é liderança, gente, espiritual. Eu vi umas pessoas aqui compartilhando um negócio de Augusto Cury. Cuidado. Cuidado. Ele tem uma voz muito mansa, mas cuidado. Cuidado. Aí eu estou dizendo isso. Aí o cara fica com raiva. Estou te protegendo.
Aí alguém vai, pega esse vídeo, faz um corte, bota na internet, pastor, não sei o que lá, é contra Augusto Cury. Aí pronto, aí começa a treta, a briga e tal. Não é na tua casa que eles vão lá encher, não. É na minha. É na minha mídia que eles vão lá fazer um bocado de confusão. Não é na tua. Responsabilidade, liderança. Isso é liderança. Se homens são chamados a liderar em contextos nomeados por Deus, e aí vem um detalhe, gente. Liderar a igreja, todo homem foi chamado para ser líder da igreja? Não. Certo? Não. Não é assim que funciona. Mas somente homens são chamados para liderar a igreja. Está entendendo a diferença? As mulheres, o contexto de submissão que a Bíblia fala das mulheres, é a todos os homens? Não. Uma vez um casal de namorado estava lá, pastor, mas ela tem que ser submissa. Eu digo, não. Eu não sou o homem da relação. Eu digo, você não é marido dela? As mulheres não são submissas a todos os homens? Não. Não é assim que funciona. Mas toda a igreja é submissa espiritualmente à liderança de um homem. Entendeu a diferença? No casamento, Deus chamou os homens para serem sacerdotes de sua casa, para ele descer o marreta no lombo deles. E na igreja, Deus chamou homens para liderar a igreja. Então, os outros homens que não são líder espiritual dessa igreja são submissos a mim, como líder. Do ponto de vista correto. Não é submissão como chefe, não. Pelo amor de Deus, eu estou aqui para servir todos vocês. Homens e mulheres. Vocês estão entendendo a diferença? Isso é confuso. Porque para o mundo não é assim. Para o mundo, o pastor é o rei que está lá para todo mundo servi-lo. Vai lá, bota lá e ele sentado num trono e o povo lá levando oferendas para ele, beijando os pés dele. Não é assim que a gente vê na TV? Pelo contrário, o que foi que Jesus fez? Lavou os pés dos apóstolos. A liderança é exatamente o contrário, é carregar a cruz. Aí você que é liderado, olha o pastor carregando a cruz. Aí faz assim, ele foi chamado para isso mesmo, deixa ele se arrebentar sozinho. Vá pelo menos dar um copo d'água a ele. Pelo menos. Isso é o contexto de liderança. Não é superioridade, meus irmãos. Aí Deus vai criar a mulher. Vamos lá. Quando Deus cria a mulher, Deus diz, não é bom que o homem esteja só. O que significa isso? Não se trata de solidão masculina. Mas se trata de que a complementaridade era o padrão perfeito do Senhor para revelar a sua imagem na criação, por meio do ser humano. O que Deus está dizendo é o seguinte, olha, ele está perneta ainda, eu preciso criar outra perna. Não está bom ele com uma perna só andando por aí. Vou criar outra perna para os dois andarem juntos. É isso que quer dizer. A minha glória se revelará na diferença entre eles, mas na complementaridade deles. E aí diz, farei uma auxiliadora. A palavra auxiliadora no hebraico é Ezer. Ezer é uma palavra hebraica que é usada 98% das vezes no Antigo Testamento, é uma palavra usada para falar que Deus é o nosso auxílio. É o socorro bem presente na tribulação, esse é o sentido. É alguém que está lá na hora que estamos fracos, é alguém que está lá na hora que precisamos ser incentivados, é alguém que está lá para cuidar, para curar, para incentivar. Isso que é Ezer. 98% das vezes que essa palavra aparece na Bíblia, aparece para Deus. 1% aparece para dizer pessoas que são chamadas para ajudar outras. E no outro 1% se refere a esse texto. A essência da feminilidade é o cuidado, o incentivo, a força. É por isso que existe uma tendência. Não é um padrão, não estou criando aqui um estereótipo, não. Mas existe uma tendência natural no coração feminino de ir na direção de áreas, de profissões que visam o cuidado. Já perceberam isso? Educação, ciências médicas, é mais nessa direção. E os rapazes? Na direção da engenharia, da segurança pública. Não é assim? Você vai perguntar para o menino, você quer ser o quê? Bombeiro. Quer ser o quê? Quero ser policial. É a tendência do coração dos meninos. A menina quer o quê? Professora, médica.
Ah, então o homem não pode ser mulher. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos criar. Vamos ver o princípio, existem diferenças, existem tendências, existem coisas que Deus pôs ali que não está errado o homem ir na área das ciências médicas e a mulher ir na área da engenharia, não tem nada a ver, gente, pode ir, mas existe uma tendência natural, certo? Por causa da diferença. Aqui o texto diz que ela foi tirada do lado, ou seja, para mostrar a noção de que ela era uma parceira. Ela não foi tirada da cabeça, não foi tirada do pé, foi tirada do lado, andar junto com ele. Vemos então que Adão tinha sua missão, mas não realizaria ela sozinha, sem a presença de uma complementaridade. A mulher poderia cultivar e guardar junto com ele, não tinha problema nenhum, mas no fim de tudo o responsável pelo bem-estar da criação seria dele. Um ambiente seguro e saudável. Deveria ser criado por Adão. Ucrânia entrou em guerra. O que aconteceu? Mulheres e crianças vão encontrar proteção. Homens pegam em armas e vão lá para proteger suas mulheres, suas crianças. A responsabilidade é masculina de criar um ambiente seguro para que mulheres e crianças possam crescer, se desenvolver, florescer e viverem seguras. Ah, então a mulher fica lá passiva. Não, aí vem elas para cuidar, para incentivar, para fazer a liga. Complementaridade. Ah, então a mulher não pode ir para a guerra? Não é isso. Mas eu tenho certeza que na hora que cai na mão de uma tropa inimiga, é muito melhor que seja um homem do que uma mulher. Ou não é verdade? Ou quer que eu diga para você por quê? Quer que eu diga para você por quê? Não vou dizer. Fica pensando. É lógico. Um ambiente seguro e saudável para o florescimento da mulher, da família, de toda a criação, era a responsabilidade dele. É uma responsabilidade masculina. Criar uma igreja segura para que a gente possa crescer juntos. É responsabilidade minha. Dos homens que caminham comigo como líderes dessa igreja, escolhidos por vocês. Assim como uma mulher que se torna mãe deve repensar suas prioridades quanto à criação dos seus filhos, devido à necessidade que o bebê tem. É óbvio que ele tem a necessidade, aí você começa a repensar, é natural que a mãe comece a repensar, e aí, o que eu faço? Os homens que assumem uma família também têm que dar ouvidos para o entendimento do sustento de sua casa. O cara antes comprava tênis da Nike, aí diz assim, eu não vou comprar mais não. Tem que repensar, não é mais ele, agora é uma família. Tem que fazer isso. Criar um ambiente seguro. Isso é masculinidade. Homem que não está nem aí com a casa, sustento da sua casa, ou que não está nem aí, esses homens estão deixando de ser homens. E vão ser cobrados por Deus. Sabe por quê? Porque mulheres, mês em mês, elas vão ter problemas de saúde, vai ter lá a cólica que vem, aí elas vão sair de casa com dor para ir sustentar a casa. O camarada, a gente que é uma, a gente foi criado, a gente é uma máquina de trabalho, meu querido irmão. A gente tem músculo, força, e de janeiro a janeiro a gente é a mesma coisa. Sabe por quê? Nós somos uma máquina de trabalho, fomos feitos para isso, para levar sol, para carregar enxada. Fomos feitos para isso. Quando uma criança vem, muda a realidade de uma mulher. Muda, muita coisa. Ah, então para os homens não muda? Muda. Aumenta o peso da responsabilidade do que ele vai ter que trabalhar para sustentar. É isso que muda. Por que a gente está esquecendo disso? Em nome de não, está todo mundo igual. Por que não existe mais parceria no casamento para construir uma família? É uma competição. Sabe por que existe isso? Por causa do pecado. É o que a gente vai ver aqui agora. Gênesis 3:11. Olha só. Gênesis 3:11. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore que eu ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Covarde, omisso. Se Deus tivesse com um raio da sua ira, ele pegou a mulher e botou na frente e disse assim: foi ela, joga o raio nela. Foi isso que ele fez, irresponsável, omisso. Mas aí você diz: pastor, e aí a mulher? Ela decidiu, não perguntou, não questionou, decidiu, comeu do fruto. O cara fez de conta que não estava vendo, que era omisso, comeu e deu a ele, ele comeu. Paulo vai deixar isso claro lá na frente, que ele foi omisso e ela tomou a frente e por isso foi enganada.
Não porque as mulheres são mais fáceis de serem enganadas. Não é nada disso. É porque Adão tinha consciência do que estava fazendo. Ele sabia que não tinha que pisar ali. E ele fez de conta que vai que dá certo. Vai que dá certo. Ela come, caiu dura no chão. Não caiu dura no chão, não. Eita, então me dá aí que eu como. Tem muito homem que faz isso no casamento. Deixa a mulher lá, vai que ela quebra. Vai lá. Um barulho em casa. Amor, um barulho. Vai lá olhar, daqui a pouco eu vou. Teve uma vez um barulho lá em casa, aí um barulho. Aí eu disse, meu Deus do céu, será que eu ligo para Silvio? Eu pensei, né? Ligar para Silvio, para a polícia, né? Aí eu peguei um cabo de vassoura e disse, deixa eu ir lá. Quando eu olhei, eram os gatos brigando. Aí eu disse, ainda bem que eram os gatos brigando. Porque o que eu ia fazer com um cabo de vassoura? Mas fui lá, meu amigo. Tinha que ir. Pedindo a Deus que não fosse nada. Mas eu ia mandar ela ir? Onde é que existe isso? Mas tem homem que não está nem aí. A mulher está num determinado canto. Uma coisa simples. A mulher está num determinado canto. Vai sair do trabalho. Tem homens que estão em casa com o carro disponível, mas deixa elas se virar. Graças a Deus, eu nunca fiz isso. Se eu tinha disponibilidade, eu pegava o meu carro, eu podia estar em casa roncando, pegava o meu carro, ia lá buscar, para ela não levar chuva e não levar sol. Quando eu não podia, infelizmente. Mas cadê esses homens? Isso é o mais básico. Daí eu posso tirar um bocado de exemplo. Só vocês deixarem que eu tenho tempo aqui, que aí, meu amigo, é a noite todinha. Aí agora o que é que acontece? A complementaridade vira competição. Sabe por quê? Olha o verso 16. E a mulher disse, aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Ou seja, você vai tentar dominá-lo e ele vai tentar governar. Enquanto você tenta manipular ele, ele vai tentar dominar você pela força. Agora começa a competição dos sexos. Mulheres querem ser melhores do que os homens, homens querem ser melhores do que mulheres. Eu não fiz o formulário. Interessante, eu gostei, foi maravilhoso, gente, as respostas. Eu vi que a nossa igreja é uma igreja que acredita na liderança masculina. Louvado seja Deus. Mas teve alguns comentáriozinhos diferentes. Que às vezes o comentário, você vê ali um sentimentozinho de revolta interior. É aquele pilantra está ali achando que é melhor do que eu. Eu também tenho capacidade. Eu acabei de dizer que não é questão de capacidade. Tem muitas mulheres aqui que podem pregar milhares de vezes melhor do que eu. Mas não é questão de capacidade, é questão de responsabilidade. É questão de cobrança. E Deus deixa claro na sua palavra. Por isso que vira competição, começa o seguinte, então vocês não deixam. Gente, na nossa igreja as mulheres podem fazer tudo. Interpreta, canta, deixa eu ver mais. Dá aula para as crianças, obviamente. Dá aula para outras mulheres, participa de aconselhamento, tudo. Estão no Ministério de Multimídia, tem uns 4 marmanjos ali, né? Mas elas também estão lá. Estão no Ministério de Multimídia, estão em todos os ministérios da igreja, tocam, cantam. A gente não tem instrumento para homem, instrumento para mulher, não. Eu quero um dia ver uma baterista aqui. Baterista, pronto, puxa, massa. Não vejo problema nenhum. Aí tem instrumento de homem, tem instrumento de mulher, não tem nada a ver. Agora, por exemplo, por que eu sempre cobro que Mateus ministre aqui? Sabe por quê? Porque quem está conduzindo a igreja na hora da adoração é como se fosse uma procissão, todo mundo andando. É um homem, chamado como ministro de louvor, para conduzir a igreja. Esse é o nosso entendimento. Mas igrejas que entendem diferente, tudo bem, eles entendem diferente. A gente aqui ensina dessa maneira. E queremos continuar ensinando. Vou falar uma coisa, mas desisti. Vou mexer mais no vespeiro, não. Não é covardia não, viu gente? É sabedoria. Alguém pode dizer, essa é uma interpretação sua, com base na cultura sua, o que você acha. Não, a Bíblia diz de maneira clara, gente. O problema é que a Bíblia diz claramente. Aí o que é que as pessoas fazem? Usam vários artifícios para tirar a clareza do texto. O texto é claro. Aí as pessoas tiram a clareza dele. Geram confusão, geram ruído.
Aí quem não lê Bíblia direito começa a viajar na maionese também, que fala, é verdade, tem razão isso que está dizendo. Mas, meu amigo, o cara não entende que ele está caindo no canto da serpente. Não está caindo numa conversa. O apóstolo Paulo, Pedro, os outros apóstolos, eles têm vários textos que eles citam questões muito claras a respeito dos efeitos do pecado em homens e mulheres, que são efeitos diferentes. São igualmente pecadores, igualmente condenados, mas possuem efeitos diferentes que são combatidos na Bíblia. Vou citar aqui alguns para vocês. Tem gente que diz lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, a gente não vai lá não. Semana que vem a gente vai trabalhar esse texto com mais profundidade, eu vou só citar aqui. 1 Timóteo 2, do 3 ao 14, diz assim, a mulher foi enganada, e não o homem. Primeiro foi formado o homem, depois Eva. O texto, ele vai falar, ali ele não está dizendo que a mulher é mais fácil de ser enganada, ele está dizendo que o homem foi omisso, mas ele está dizendo que muitas vezes as mulheres se deixam ser enganadas também, influenciadas também. É luta de direitos, é luta de direitos. Aí a jovenzinha faz, é mesmo, né? Eu vou na luta de direitos também. É impressionante, a maioria das meninas, depois que casam e têm filhos, parece que o feminismo some. A maioria é assim, porque a vida real bate a porta. A vida real bate a porta. Quando é que elas voltam? Se o marido for um traste. Aí elas voltam, porque elas se revoltam e dizem assim, homem não presta, aí vai lá, correr lá. Acontece isso. Estou generalizando? Não. Isso é uma observação minha. Eu estou observando. Posso estar errado? Sim, não sou inerrante, a Bíblia é. Mas existem textos que ficam claros isso. Assim como Paulo diz, olha, Deus criou primeiro um, depois o outro, ela foi enganada, ele foi omisso. Por esse motivo, dentro da igreja vai ter que ser assim. A gente vai trabalhar isso semana que vem. Tem outro texto. Paulo diz assim, o pecado entrou no mundo por causa de um homem. E vai sair também por causa de um homem. Então a culpa não foi da mulher, a culpa foi de Adão. Ele não diz, o pecado entrou no mundo porque Eva decidiu. Não. O pecado entrou no mundo por causa de Adão, porque ele foi irresponsável. Aí veio um outro Adão que fez o que Adão não fez. Essa é a questão. Tem um outro texto também de 1 Coríntios, que esse texto a gente vai trabalhar também semana que vem. Eu vou só fazer a citação dele. É 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 7 ao verso 12. Você pode depois ler. Leia no contexto, certo? Paulo diz o seguinte, é necessário que a mulher tenha um determinado comportamento para validar, eu vou parafrasear, certo? Só para explicar por causa do tempo. Para validar a liderança masculina que está ali. Aí ele vai dar uma ordem funcional, não é de superioridade. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Não é superioridade, é funcionalidade, é responsabilização, é execução de uma missão, certo? Aí ele diz o seguinte, lá para frente ele diz, o homem é glória de Deus e a mulher é glória do homem. Você, eita, o que é isso? Ele está dizendo isso numa sociedade que dizia que mulher não tinha alma. Ele está dizendo, uma mulher bem cuidada, uma mulher amada e uma mulher valorizada, a beleza dela é glória do homem, de um bom homem. Assim como a beleza de um homem, a atitude de um homem é glória de Deus, o que ele está construindo nele. Ele está chamando a responsabilidade. É isso que ele está dizendo. Aí alguém diz, olha aí, tá vendo, eu sou o cabeça. Aí lá embaixo ele diz assim, mas o homem não é sem a mulher, e a mulher não é sem o homem, porque assim como a mulher veio do homem, o homem nasce da mulher. Aí ele fecha o negócio, vocês vão ver semana que vem, a gente vai ver isso. Ele dá uma rasteira assim, qualquer homem que disser, olha aí, tá vendo? Aí ele diz assim, mas você nasceu de quem? Então, meu camarada, fecha o bico. Para de machismo. Então, gente, Paulo, ele dá uma pancada em mulheres que estão querendo e dá uma paulada em homens que também estão querendo. Outro texto lá de 1 Pedro 3, ele diz assim, mulheres, vocês querem ganhar os seus maridos? Ganhe eles sem palavras, pelo seu procedimento. Isso é 1 Pedro 3, do 1 ao 7. Sabe por quê, gente? Porque mulheres têm uma tendência.
Não estou generalizando. Mas tem uma tendência de querer ganhar do marido no grito. É porque você... Provérbios diz, é melhor estar numa casa sozinho do que com uma mulher rixosa, porque é igual a gotejar contínuo. Plá, plá, plá. O cabo lá, meu Deus do céu. Provérbios diz isso. É um livro machista. É ou não é? Vamos falar a verdade? É ou não é? É, gente. Tem uns homens que estão com medo de confirmar. É. De um lado e do outro. Aí a Bíblia vai e combate. A Bíblia diz assim, mulheres, sabe como é que vocês vão ganhar seus maridos? Não é se vestindo e querendo ficar... Não, vocês vão ganhar eles pelo bom procedimento. Esse texto a gente não vai ver semana que vem não, mas eu já preguei ele umas 200 vezes aqui na igreja. Aí ele vira-se para o homem, aí o homem diz, olha aí, tá vendo? Manda Jeová. Aí ele vira para o homem e diz assim, Pedro diz assim, e vocês, maridos, não usem o trabalho de vocês para fugir de casa. Coabitem com suas esposas com entendimento, com discernimento, considerando ela a parte mais frágil. Você diz frágil, é porque é fraca? Não, porque é valiosa. Se não, eu deixo de ouvir as suas orações. Deus faz mais uma ameaça no final. Os cabas deviam tudo se tremer. Ai, Jesus, eu estou orando tanto e Deus não está atendendo minhas orações. Como é que tu está tratando tua esposa? É isso que Deus está dizendo. Aí diz assim, não as tratem com amargura, porque tem homem que gosta de ser abusado com a mulher. Cala a boca, mulher, vai fazer duas coisas. Tem homem que é assim. Aí Paulo vai lá para 1 Timóteo, a gente vai trabalhar esse texto depois. Paulo diz o seguinte, eu quero que os homens levantem as mãos santas, sem ira. Sabe por quê? Porque o homem é brigão, confuseiro, estressado, testosterona no sangue. Aí Paulo diz, luta contra a tua testosterona, meu camarada. E no lugar de você ir brigar, levanta a mão para orar. Aí a mulher faz, isso mesmo, Paulo, isso mesmo. Aí ele vira para a mulher e diz assim, ó, e vocês? Cuidado com essa ostentação da aparência. No lugar de vocês ficarem brigando pela aparência, briguem por boas obras. Ajudem o próximo. Ajudem os enfermos, as viúvas. Vá lá cuidar de pessoas. No lugar de ficar querendo ostentar quem é a mais bonita e a mais gostosa. A Bíblia vai todinha assim, ó, trabalhando nos pecados dos homens e nos pecados das mulheres. Por isso que Deus quer tratar os corações de homens e mulheres dentro da igreja também. Porque quantas coisas eu falei aqui que as mulheres ficaram com raiva e disseram, se eu tivesse a oportunidade de subir lá em cima, dizia um bocado de coisa com os homens. Se por acaso eu falei mais contra as mulheres do que contra os homens, eu peço a você, eu vou pedir para o pessoal de mídias fazer uma contagem de minutos do quanto eu falei de homem e do quanto eu falei de mulher. Para ver de quem eu falei mais. Para evitar que fique com raiva. A Bíblia está repleta disso. Só que a Bíblia, quando ela vira-se para os homens, ela diz assim, olha, eu estou com meu porrete na mão, viu? Eu te dei liderança e poder. Não usa isso para maltratar, não. Senão tu vai ver. Qual é a conclusão que a gente pode chegar? A grande questão que a gente pode ver é que Deus criou homens e mulheres para se complementar, trabalharem juntos com seus potenciais e fraquezas. Mas o pecado tornou complementares em competidores. Eles ficam brigando para ver quem é melhor. Toda vez que homens e mulheres estão competindo para se provar superior, é sinal de que o pecado está avançando. Já teve um homem que chegou para mim e disse, pastor, o senhor pega muito pesado com os homens. Aí eu cito a sabedoria do tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Deus te chamou para liderar a tua casa, então assume a consequência. Mas foi a mulher que Deus me deu, problema teu. Te vira, ora ao Senhor, jejua. No lugar de ficar brigando e gritando com ela, vai orar, levanta as mãos santas. Timóteo não disse isso? Pastor, mas meu marido. Como é que está teu testemunho dentro de casa? Teu marido não se converte, será que é o teu testemunho? Pastor, mas aí não estou dizendo que você está dando mau testemunho. Não estou dizendo isso. Como é que está o teu coração e a tua confiança no Senhor? Isso não justifica a mulher ser espancada dentro de casa, não. Se está acontecendo isso, se está sendo perseguida dentro de casa, se está sendo violentada dentro de casa, procura a polícia. E eu estou aqui para te ajudar a procurar a polícia. Pode ter certeza.
E a gente reúne alguns homens da igreja e vamos bater um papo com o rapaz. Vamos orar por ele. É orar mesmo, viu, gente? Não é, estou falando outra coisa, não. A gente vai lá na polícia, vamos lá, porque é crime. Crime a gente não está aqui para apoiar crime, não. Crime não. Certo? Não estamos aqui para apoiar crime. Mas como é que está a tua confiança com o Senhor? Tu espera no Senhor. Teu testemunho dentro de casa. Como é que está? Teu compromisso com a igreja. Teu compromisso com Deus. Como é que está? Mas você quer as bênçãos do Senhor, mas não quer obedecer ao Senhor. É assim que funciona. Isso é o nosso pecado, gente. Graças a Deus que Gênesis 3,15 diz que a semente da mulher pisará na cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. E por causa dele a gente pode vencer. Por causa do poder do evangelho, homens podem voltar a ser homens, mulheres podem voltar a ser mulheres, casais podem voltar a ser casais e pessoas são transformadas para a glória de Deus. A serpente continua seduzindo mulheres e encorajando as omissões dos homens. Homens omissos ou fugitivos fogem de casa usando o trabalho como desculpa. Não estão presentes, covardes. O diabo continua com o seu desejo de perverter a beleza da criação de Deus, o seu potencial criativo. Meus irmãos, só seremos felizes quando vivermos o projeto que o Senhor projetou para nós. E Ele mandou o Filho dele para morrer e derramar sangue para te fazer poder viver isso. Devemos incentivar homens a usarem sua força, não para a violência ou para a opressão, mas para se doar, servir suas famílias, liderar suas casas. Rapazes que estão aqui, se prepare, porque se Deus chamar, vai ser vocês, não é as meninas não. Se Deus chamar uma menina para ser pastora dessa igreja, ou a gente está antibíblico, ou os homens daqui estão frouxos. Eu espero que não chegue a isso. Eu, pelo menos o meu, estou criando para ser o cabo. Espero em Cristo. Espero que os outros também, os papais aqui estejam ensinando seus filhos, as mamães também estejam deixando os papais ensinar, porque mamãe estraga filhinho, viu? O rapazinho. Estou falando da menininha, não estou falando do rapazinho. Se prepare, porque Deus vai chamar você. Que a gente possa ter mulheres que pratiquem boas obras, como aquelas que foram chamadas para ser o Ézer de Deus. Que olham alguém sofrendo e dizem assim, o que é que eu posso fazer para ajudar aquele irmão? Quero poder ajudar. Gente, tem mulheres aqui que abençoam a gente. Eu e minha esposa, a gente conversa. Tem mulheres que nos abençoam e dizem assim, olha, o que é que eu posso fazer? Não tem... Deixa eu ir na casa de fulana lá para lavar a roupa dela. Pega a roupa dela para eu ir lavar, que ela não está podendo. Olha só, gente, que bênção. Mover de Deus, só abençoa. Às vezes tem pessoas que estão passando por sofrimentos, aí eu estou lá para ajudar a pessoa. Aí eu estou com um foco espiritual. Aí eu converso com minha esposa, eu compartilho com ela, está acontecendo isso, dependendo da situação eu compartilho, outras eu preservo ela. Está acontecendo isso. Aí ela chega e diz, tu já perguntaste se está faltando isso? Eu nem tinha pensado nisso. Aí eu disse, não perguntei não. Depois eu vou perguntar. Ou então eu digo, vai lá, pergunta. Aí ela vai lá e pergunta. Ela apresentou uma visão que eu não tinha. Isso é bênção de Deus. Maridos são como telhados e as paredes de uma casa, garantindo proteção e provisão. E mulheres são como os móveis, garantindo o conforto em um lar. Não significa que não possam cooperar um com o outro, mas os potenciais são usados nessa direção. O abraço de um bom pai me faz me sentir seguro. E um abraço de uma boa mãe me faz me sentir amado e cuidado. A figura de um pai é de um amigo que eu quero ter para sempre. É um amigão. Um bom pai é um amigão. E a figura de uma boa mãe é como um lugar que eu quero estar quando a dor vier. É um abraço que eu quero receber. Enquanto os pais são amigos, as mães são lugares que a gente quer estar. Homens são chamados para sangrar por seu país.
E quando feridos na guerra por proteger sua nação, eles querem voltar para casa, achar suas esposas sarando suas feridas. Se sentir em casa. Estou dizendo que mulher não pode, pelo amor de Deus, gente. Estou sendo poético aqui. Leve em consideração a licença poética. Não estou dizendo que mulheres não possam ir à guerra. Que homens não possam estar na medicina. Mas na hora de crise, o mais básico, do que é masculino e feminino criado por Deus, tem que cooperar para produzir um lugar bom, um lugar ótimo. Eu não quero aqui amarrar homens e mulheres em estereótipos, não. Eu quero mostrar o que é bonito, como Deus criou diverso. Revelar em nós e como juntos a gente pode fazer tanta coisa cooperando. Gente, as mulheres em nossa igreja fazem tanta coisa que vocês nem imaginam. Eu queria que os homens fizessem mais. Mas as mulheres fazem muita coisa. A gente está precisando de mais homens no ministério de Libras. Ó. Cadê os homens aqui? No ministério de surdos. Cadê-los? Está lá na cantina. Tem homens ajudando. Ah, então não pode cozinhar. Homem não pode cozinhar, porque isso não é para homem. Não tem nada a ver. Pode sim. Tem o berçário aqui, tem Júnior lá no berçário. Ele ama as crianças, está lá com as crianças, brincar com elas. É o tiozão das crianças lá. Por que não pode ter mais homens? Qual é o problema? Agora, existem pontos que a palavra de Deus é clara e diz: nananina não, o que eu quero é isso aqui e ponto. Mas é a cultura. Não importa. Eu primeiro criei um, depois criei o outro. E por causa dessa razão é que eu quero que seja assim, dentro da minha igreja. Então não vem com conversa de que é cultura, de que é isso. Ou então dizer assim, não, Deus chama. Ele chama segundo a palavra dele. Deus não é esquizofrênico. Deus não diz uma coisa e depois faz outra, não. Ele chama segundo a palavra dele. Não é o que você acha, é o que a palavra diz. Existe sim um chamado para homens e mulheres, papéis definidos nas relações humanas. Existem chamados que são específicos e são muito claros na palavra de Deus. Precisamos buscar isso. Sabe por que muitas vezes ocorre tanta confusão nisso? Porque nós não aceitamos a vontade de Deus, nós queremos a nossa vontade e damos ouvidos ao mundo. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos uma igreja que preza pela palavra de Deus, pelo poder do Evangelho. Eu fiquei tão feliz porque a maioria das respostas, eu guardei as respostas. Eu não sei quem foi que respondeu não, gente. Eu também não quero saber. Mas eu fiquei feliz porque foram 76 respostas. 98% das respostas acreditam que estamos no rumo certo. Louvado seja Deus. Mas alguns comentários, a maioria dos comentários, eu acho que uns 70%, eu vou fazer essa conta, 70% dos comentários dizia assim: eu me sinto segura. As mulheres dizendo: eu me sinto segura e confortável para crescer espiritualmente ao ver os homens liderando as nossas casas e a nossa igreja. Gente, isso me abençoou tanto, porque era o que eu imaginava, eu sentia isso. Já tinha conversado com algumas mulheres e algumas falaram. Mas quando eu vi isso escrito por uma grande maioria, com palavras diferentes, isso me abençoou demais. E eu digo para vocês, homens, assumam a liderança das suas casas, porque as suas mulheres querem ser amadas por vocês. Protejam, façam a missão que Deus chamou vocês para fazer. Se entreguem por elas, porque na igreja a gente vai fazer isso. Se por acaso alguma mulher diz assim: pastor, você foi agressivo, você foi desrespeitoso, pode vir falar comigo, não tem problema não. Se de fato você sentiu assim, eu peço perdão. Se eu, de alguma forma, eu fui agressivo. Mas não duvido da minha intenção. Obedecer a Deus e tornar essa igreja uma referência no Senhor, na palavra de Deus. Amém? Semana que vem a gente vai dar uma continuidade e a gente vai pegar alguns textos complicados, textos desses que eu falei, né? Acabou que passou mesmo do tempo, mas semana que vem a gente vai dar uma olhada nesses textos e, se Deus quiser, se você tiver dúvida, volte e assista esse vídeo. Espero que esse vídeo fique aí gravado, vai ficar gravado no YouTube, né? Para a gente entender a doutrina da nossa igreja.
certo?